Glória a Deus. Toda honra e glória e louvor sejam dados ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes pela oportunidade. Eu gostaria de ler uns versículos da palavra de Deus que eu li hoje na rua. Quero ler também para os irmãos nessa noite, que é a Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 3. Diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por isso mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glória a Deus. O pastor me comissionou para que eu falasse um pouco da história da Assembleia de Deus em Governador Luiz Rocha. Esse texto diz que Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nos últimos dias nos falou por Jesus Cristo, seu Filho. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Governador Luiz Rocha, através dos seus membros, tem sido a boca de Deus durante esses 49 anos de existência. Era o ano de 1973, um ano de grandes conquistas, tanto espiritual como material, nacional, mundial. O presidente da República era Carrasco Azul, Médici. E presidente da nossa convenção estadual era Estevão Ângelo de Souza. Glória a Deus pela sua memória. Na época, esteve conosco um homem de Deus, como sempre esteve, Pedro Gonçalves de Moraes, hoje pastor na cidade de Alcântara, estado do Maranhão, a primeira capital do Maranhão. Tempo em que o Brasil passava por uma transformação, investimento do exterior vindo para o Brasil, e o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, se estendia por toda parte do nosso território nacional. E Governador Luiz Rocha não foi diferente. Nós estamos no centenário da Assembleia de Deus no Maranhão e 111 da Assembleia de Deus no Brasil. Esses 100 anos da Assembleia de Deus no Maranhão e do nosso conhecimento da história, antes do Estevão Alcebiades Pereira Vasconcelos, eu tive a honra de ver, e depois Estevão. E em 1973, o Senhor fazia um movimento em Governador Luiz Rocha. Olhando ali para Juliana, neta do irmão João Borges de Lima, me lembro que naquela época também nascia a primeira igreja batista aqui
Em 1973, nosso patriarca, que era para estar aqui, mas infelizmente está doente, ou está muito velhinho, cuidando da sua esposa também doente, não pôde estar aqui, era até para a gente ter feito o esforço de trazer ele. Aceitou a Jesus como Salvador no dia 18 de julho de 1973. E eu, ainda muito jovem, também aceitei Jesus como Salvador 8 dias depois, 26 de julho de 1973. Então, mês passado, todos nós completamos 49 anos de crente. Como eu disse, primeiro pastor Pedro Gonçalves de Moraes. É procedente ali, nascido da igreja na época, Espírito Santo, uma das maiores igrejas da região, né? O pastor na época lá no senador Alexandre Costa, hoje o senador Alexandre Costa, era o pastor Pedro Rodrigues, né? Pai do pastor lá de São Luís, que é um dos pregadores muito grandes no Maranhão. Eu tive com ele lá em Barão de Grajaú um tempo desse. Não, é lá de São Luís ele, o Joel Cruz, pai do pastor Joel Cruz. Então, 1973, chegava também, já em 1971, chegava a família da irmã Maria Raimunda, ou Maria do Beira-Mar chamada. Mas não podemos esquecer de maneira alguma de falar na irmã Maria Gomes de Souza, que essa rua tem o nome dela, Maria Zuza. Maria Gomes de Souza, Maria Zuza, vó do irmão Antônio Zuza, que foi ela também que criou o irmão Antônio Zuza. Essa foi a primeira crente de governador Luiz Rocha, a pioneira. Vindo também o pastor, o irmão, um cunhado dela, irmão Raimundo Zuza, pai da Neíta. Aí chega a família da irmã Maria Raimunda, Maria do Beira-Mar. Chega Antônio Bilina, o João Bilina, também no ano de 1973. Irmão Dalcino quer falar alguma coisa? Diga. É? Sim, muito bem. Tá, eu até anotei aqui, estou falando sem anotar. Irmã Maria Zuza, pioneira, Maria Raimunda, e chega em nosso meio uma jovem professora chamada Luzinete, ainda hoje existente, mora em São Domingo, a mulher do irmão Raimundo Luzia, cunhada da irmã Antônia do Crisóstomo. Essa jovem professora, muito inteligente, uma boa cantora, muito colaborou conosco, vindo ali de Barra do Corta, pertencia à igreja cristã, mas se tornou uma autêntica assembleana. Ajudou a alavancar esse trabalho aqui, naquela época, que foi uma época de ouro. E aí vem a convenção de várias pessoas naquela época, várias jovens. O irmão João Bilino foi o primeiro dirigente dessa congregação, dessa igreja aqui em Governador Luiz Rocha. Antônio Bilino, na época, era porteiro e ela era o dirigente. E eu, pela graça de Deus, desde muito tempo, logo assim que aceitei Jesus como Salvador, já comecei a pregar também o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela época, eu olhando aqui para a mocidade, não menosprezando, creio que elas são autênticas, estão trabalhando, estão lutando pela causa, mas o nosso jovem naquela época era muito forte. Até porque todo crente homem queria ser pregador. Todos queriam ser pregador. Pregava que se entalava. Né? Na hora que orava que faltava morrer. Assim. Então foram muitos naquela época. Né?
eu, o irmão Raimundo, o irmão Dalcino, o Riba, meu irmão, o Riba das Orinas, Joãozinho, um ex-cunhado de meu irmão, e tantos outros. Aí veio o Antônio Bilina, filho sobrinho, filho do irmão João Bilina, um grande pregador da palavra de Deus, e tantos outros. Todo mundo queria ser pregador. Hoje, infelizmente, eu vejo pouca vocação. Não posso esquecer também da irmã Laurita, uma pessoa antiga conosco. Depois da Alcina traz bem-vinda, essa peça importante que tem nos ajudado ao longo desses anos. E naquela época, era uma época maravilhosa, que nos deixa muita saudade, muita lembrança. Os cantores famosos da época era Elson Rodrigues, era, quem mais? Era Osé de Paula, o hino mais cantado, ele era novo ainda, era o Sem Ovelha, era Celina Basta, era Valdomiro Silva. Quando cantava o hino, todo mundo dava vontade de botar a boroca nas costas e ir pregando de mundo afora. O hino que falava a alma, falava o coração. Os hinos da harpa ensinou muita gente que nem sabia ler. O irmão Tambilho não sabia nem ler. Quando ele começou cantando o hino da harpa, e foi indo, depois aprendeu a ler cantando o hino da harpa. E chegou um tempo que eu fiquei preocupado. Eu digo, os hinos da harpa vai desaparecer do mundo. Que ninguém quer cantar mais hino da harpa. Só hino avulso. Mas graças a Deus a internet ajuda muito, né? Pode buscar que resgata tudo quanto é de hino da harpa. Então, irmãos, a Assembleia de Deus, ela nasceu nessa época aqui em Governador Luiz Rocha. Como eu disse hoje, ali na rua, já pelos anos 70, 71, já começou a respingar. Na época, em 71, estive no Goiás, cheguei aqui em 72, 73, eu fiz a minha decisão. E eu quero dizer que o mundo daquela época não era diferente de hoje, não. Era um mundo totalmente apaixonado, o mundo apaixonado. Foi uma época dos maiores sucessos mundanos que tinha no mundo. Até hoje, ninguém nunca cantou como o povo daquela época. Coisa de conquistar qualquer coração. Mas, graças a Deus, em meio a esse fogaréu, esse mundanismo que apareceu naquela época, Raul Seixas e outro mais, tempo da calça boca de sino, era no estouro, mas Deus trabalhou fortemente nos corações da mocidade daquela época. E nós éramos uma mocidade grande. Fomos congressos grandes, congresso em Santa Inês. Naquela época nós fomos congresso em Santa Inês. Fizemos festa aqui de estrondar. Houve um período que eu fiquei triste quando alguém disse, passou assim, a igreja de hoje está diferente. A igreja de primeiro era uma igreja mais zoadenta que tinha no mundo. Era a igreja da zoada. Depois disseram, não, a igreja agora não faz mais zoada, não. Eu fiquei triste quando eu vi isso, porque a igreja fazia muito zoada, muito movimento. E assim ajuntou-se as famílias. Em 88, o Moripe chegou nessa terra também com sua família, ajudando também a alavancar esse trabalho das Assembleias de Deus. Aí vi muitos outros, como a irmã Lanice, que já vem de longas datas, a irmã Toinha, a irmã Laurita, como eu já disse, a irmã Bibi, que é nora da pioneira, e tantos que ainda estão conosco pela graça de Deus. Então, meu resumo é simplesmente isso, contar essa história e dizer que coisa boa é ser crente, Coisa boa é ser crente. Eu fui ser crente em 1973, como eu disse, era um ano estourado. Como disse, das coisas do mundo já existia fortemente.
mas eu fiz um compromisso com Deus. Se for para me aturar 100 anos, eu prefiro morrer amanhã. Foi isso que eu disse depois que eu fui ser crente. Se ser para me morrer daqui a 100 anos desviado, eu prefiro morrer amanhã. Confesso que nunca me arrependi. A conversa ainda continua de pé. Não posso esquecer também da saudosa Laura. A irmã Laura também foi uma peça muito importante. E os nossos pastores, que começou foi Pedro Gonçalves de Moraes, e depois o pastor Gerson Ferreira da Costa. Eu queria até ter pego minha carteirinha de membro, que é assinada ainda pelo pastor Gerson. Confesso que acho que eu estou em falha. Nunca mandei fazer outro cartão de membro. Dá tal mesmo. O meu cartão é o número 7. Mas não é da Assembleia de Deus de Luiz Rocha, não. É a Assembleia de Deus de Graça Aranha. Aqui era filho de Graça Aranha. Assembleia filho de Graça Aranha. Primeiro pastor foi Pedro Gonçalves de Moraes, depois pastor Gerson Ferreira da Costa, que todo mundo conhece. Né? Todos vocês, pastores, conhecem, e alguns membros mais antigos. E minha carteira foi assinada por ele, é o número 7. É o número 7. Ou seja, 7 membros da igreja mãe, Graça Aranha e Luiz Rocha e toda a região. E pela graça de Deus, ainda estou aqui novo, bonito, né? Graças a Deus, né? 73 anos nos coros, mas estou dizendo que Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus falou antigamente a nossos pais pelos profetas, e nesses últimos dias falou por Jesus Cristo, e a Assembleia de Deus tem sido a boca de Deus em nosso meio. Temos conosco também a irmã Neném, irmão Brisamar, que fazem parte dessa história ao longo dos anos, estão conosco agora. Tomara que ele já venha mesmo de vez, para continuar essa batalha. A irmã Nené é uma senhora, aquela de cabecinha branca acolá, é uma bênção na mão de Deus, o irmão Brisamar, um santo homem de Deus. E o demais membro, quero dizer vocês jovens, que eu já vi muita coisa. Já vi muita coisa, não é brincadeira, né? 49 anos de crente, né? E assistindo escola dominical todo esse tempo. Fiz parte do mesmo vocal que vocês fazem aí, né? E vi muitos crentes, muitos jovens se desviando. E quando se desvia um, Deus levanta 2, ou 3, ou 4, ou 5. E só perde quem se desvia, né? Mas espero que vocês todos que estão aí cantando hoje, um dia possa cantar no coral lá nos céus, né? Espero ver todos lá. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos fortaleça. E nos prepare cada um para que o próximo ano, 50 anos, não é brincadeira não. Eu quero, né, pastor, que nós façamos uma grande festa dos 50 anos da Assembleia de Deus em Governador Luiz Rocha. Toda essa geração aqui, que tem menos de 49 anos, já nasceu depois de nós. Nasceu depois que eu fui ser crente, né? É quase tudo, né? Mas estou feliz pela oportunidade, estou emocionado pelo momento. Que Deus abençoe a todos.